Argumento de filme, roteiro de filme. Você sabe me dizer qual é a diferença? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Soul Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Eu sou a Ariane Soares e hoje nós vamos falar sobre a principal diferença entre argumento e roteiro. O que é um argumento de filme e o que é um roteiro de filme? Por que você precisa saber quais são as diferenças para você entender a forma correta, a forma ideal de escrever cada um deles. Então vamos começar pelo argumento. O que é um argumento de filme? Um argumento de filme é a história que você quer contar, escrita de forma narrativa. Um textão, uma história contada de forma narrativa. Você vai escrever a sua história detalhadamente, como se você estivesse contando essa história para alguém. Você vai escrever a sua história num texto narrativo, do mesmo jeito como se você estivesse contando essa história para alguém. Esse é o argumento de filme. No argumento não tem cenas, no argumento não tem diálogo, no argumento não tem marcação, não tem marca de ação. No argumento não. É simples, você vai escrever um texto contando a sua história do início ao fim com todos os detalhes. E o que é o roteiro do filme? O roteiro do filme, sim, é quando você pega esse argumento, sem divisão de cenas, sem diálogo, sem marca de ação, você pega esse texto e você começa a dividir esse texto, agora sim, em cenas, em marcas de ação, em diálogos. Só que uma coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui: entre o argumento e o roteiro, o texto narrativo e o roteiro dividido por cenas, com diálogos, marcações de ação e tudo que tem direito, existe uma ponte. Essa ponte a gente chama de escaleta, que é a transformação desse argumento em um roteiro de filme. E o que é essa ponte? Como fazemos essa ponte? Primeiro passo: você pega todo o seu argumento, o seu texto narrativo e você vai dividir por cenas. Você vai desmembrar esse texto e dividi-lo por cenas. Essa é a escaleta. Depois que todo o seu argumento está dividido por cenas, você vai montar o seu roteiro. Em cena 1, cena 2, fazer o cabeçalho, interna, externa, local de gravação, se é manhã, tarde ou noite. Você vai colocar ali as marcas de ação, você vai colocar os personagens, os diálogos, tudo isso ali no seu roteiro final. Então vamos lá, recapitulando: argumento, um texto narrativo, você escreve a sua história como se você fosse contar essa história para alguém. O roteiro já é esse texto separado por cenas, com diálogos, com marca de ação, formatação, tudo que tem direito. Entre o argumento e o roteiro existe uma ponte. Essa ponte chamamos de escaleta, que é quando você simplesmente reparte o seu argumento por cenas. E depois que você tem todas as cenas numeradas, você começa, enfim, a formatar o seu roteiro. Essa é a diferença entre um argumento de filme e um roteiro de filme. E vale aqui ressaltar aqui uma informação muito importante, que é uma questão um pouco de matemática. Cada página de argumento, quando você escreve o seu argumento, como eu já falei, ele é um texto detalhado da sua história. Cada página de argumento equivale a aproximadamente 10 páginas de roteiro.
Então, se você tem um argumento de 1 página, você tem um roteiro de 10 páginas, depois que o seu roteiro estiver formatado. Se você tem um argumento de 10 páginas, depois que você formatar esse roteiro, você vai ter um roteiro de 100 páginas. Então, a gente consegue ter mais ou menos essa ideia da quantidade de páginas que cada roteiro leva. E por que essa matemática é importante? Porque lá no roteiro, cada página de roteiro equivale a aproximadamente 1 minuto de filme. Então, se o seu argumento é um argumento de 10 páginas, quando você fizer o roteiro desse argumento, você vai ter aproximadamente um roteiro de 100 páginas. Um roteiro de 100 páginas equivale a um filme de 100 minutos. 100 minutos, 1h40. Então, em um argumento de 10 páginas, você tem aproximadamente um filme de 1h40. Então, é muito importante esse cálculo porque, enquanto você está escrevendo o seu argumento, pelo número de páginas, você tem uma ideia de quanto tempo você vai levar para contar essa história. Você tem uma noção de quantos minutos tem de filme naquele argumento que você está escrevendo. Informação bacana essa, né? Espero que ela tenha agregado ainda mais conhecimento ao que você já tem. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que nós tiramos suas dúvidas. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações. Terça e quinta, meio-dia, tem sempre um vídeo novo para você. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!